Glorificado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ayrton Costa, da Igreja Assembleia de Deus Palavra da Verdade, e gostaria de falar para vocês a respeito da vida após a morte. Muitas pessoas têm dúvida sobre essa situação. A situação após a morte, depois que o corpo desce à sepultura, o que realmente acontece com o ser humano? Então é isso que eu gostaria de falar nesta oportunidade, para que você não tenha mais nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Jesus Cristo explicou muito bem numa parábola que tem o título O Rico e Lázaro. Está no livro de São Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que conta o seguinte: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente recebeu males. E agora Lázaro é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá quisessem passar para cá. E disse então o rico em tormentos: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aleluia. Nessa parábola, Jesus nos ensinou uma realidade espiritual. Morreu o rico e foi para um lugar de tormentos. Não porque fosse rico, mas porque não era temente a Deus, não era obediente a Deus, não fazia o bem, não apreciava as coisas de Deus. E morreu o pobre Lázaro e foi para o paraíso, o seio de Abraão. Não porque fosse pobre, mas porque era um homem justo, um homem temente a Deus. Então, essa é uma das realidades da nossa vida após a morte. O homem tem uma parte espiritual. Quando ele morre, há uma separação. A alma se separa do corpo e a alma segue para o seu lugar. Foi assim que Jesus nos ensinou, porque o homem é diferente dos animais. Os animais não têm uma alma que sobreviva à morte. Não, o homem tem, sim senhor, uma alma, pode chamar isso de espírito, mas sim uma parte imaterial, que não é matéria, que nós não conhecemos em sua profundidade. Então, a parábola nos mostra essa realidade. Estava então
o rico no lugar de tormentos, que ainda não era o inferno propriamente dito, mas um lugar em que ele já se sentia bastante atormentado e confuso, enquanto Lázaro estava num lugar de consolo e num lugar de paz. Então, depois que o rico se sentiu naquela realidade, naquela atmosfera, ele abriu os olhos e pediu então que Abraão mandasse Lázaro lá na sua casa, aqui na terra, para que transmitisse as verdades divinas aos seus irmãos, para que os seus irmãos não viessem para o lugar onde ele estava. Vocês vejam a preocupação que o rico teve com seus irmãos, mas aí a situação própria dele já era muito tarde, porque Abraão respondeu o seguinte: não dá, um morto não pode sair deste lugar para ir lá à terra dos vivos e fazer qualquer tipo de comunicação. Então nós temos aí a primeira dificuldade com relação à doutrina que diz que os mortos se comunicam com os vivos. Não, Abraão disse só se ressuscitar alguém, ou seja, voltar à vida terrena, então sim vão lá e pregam para os seus irmãos. Mas bem, então Abraão disse, não, os seus irmãos na terra, eles têm a palavra de Deus, eles têm Moisés e os profetas, porque naquela oportunidade existia a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia e a palavra dos profetas. Ele disse que eles ouçam, que eles dêem crédito a essa palavra, porque a palavra é verdadeira, para que eles não venham para onde você está. Foi essa a realidade que Jesus nos ensinou através dessa parábola, e é isso que realmente acontece. E ele disse também o seguinte a Abraão: olha, não pode haver comunicação entre esse lugar de tormentos e esse lugar de paraíso. Ou seja, uma pessoa que esteja aí onde você está não pode ser transferida para cá. Nem os que estão aqui podem jamais sair daqui do paraíso. Então, ele nos fala de uma situação irreversível, que não pode mais mudar. Quem está em tormentos, morreu sem Cristo Jesus, está no lugar de tormento e de lá não sai. E quem morreu em Cristo, com Cristo no coração, vai para o lugar de paz e não sairá de lá. Então, aí nós temos uma verdade que nos diz que não existe essa de purgatório, que a pessoa vai para o fogo do purgatório e depois de muitas rezas as pessoas saem de lá e vão para o céu. Não. A parábola do rico e Lázaro fala com bastante clareza que entre esses dois pontos, entre o lugar chamado paraíso e o lugar chamado tormentos, entre quem está em trevas e quem está na luz, não pode haver mudanças. Essa palavra nos leva a uma reflexão muito profunda, porque nós temos que, em vida, lutarmos por nossa salvação. É em vida, não é em morte. Enquanto podemos falar, enquanto podemos ouvir, enquanto podemos decidir sobre a nossa situação após a morte. E é você quem decide. Não é outro homem, outra pessoa que possa decidir isso por você. É você que tem que tomar a decisão. Eu quero morar no paraíso, como foi Lázaro, ou quero morar para sempre no lugar de tormentos. Então, profunda reflexão todo ser humano tem que fazer, porque é uma questão de vida ou morte. Quando nós vamos para um lugar de tormentos, esse lugar é chamado